Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula desta matéria de evangelismo. Hoje, durante esse período que passaremos juntos, a nossa proposta é falar de como nós colocarmos em prática aquilo que nós já aprendemos a respeito da evangelização. Então nós vamos procurar abordar algumas áreas de atuação, algumas delas, em sua maioria, que nós iremos tratar aqui, dizem respeito a áreas que são comuns à vida de todo mundo. Então a nossa proposta para essa aula aqui é falarmos como que nós podemos atuar com o evangelismo dentro da nossa casa, começando pela nossa casa. E obviamente nós vamos procurar estender um braço de dentro da nossa casa também para os aspectos dentro da igreja, como nós estamos nos comportando dentro da igreja e como os irmãos têm sido receptivos ao Evangelho e como que a nossa vida evangelística também pode surtir efeito no local onde nós congregamos. E depois nós iremos falar sobre como nós podemos atuar com o evangelismo no nosso ambiente de trabalho, que também é uma outra questão muito comum à maioria dos irmãos, né? Será que quando estamos trabalhando é a oportunidade que Deus nos deu de evangelizar o mundo, ou nós temos que ficar calados e deixar que o nosso comportamento fale por nós? Então nós vamos tentar achar o ponto de equilíbrio dentro desta situação, e na nossa aula de hoje o objetivo é esse, é traçar as práticas evangelísticas e as suas áreas de atuação. Então vamos lá. É importante a gente lembrar, antes de mais nada, antes de citar qualquer coisa a respeito de onde o evangelismo tem que atuar, nós temos que nos lembrar que este mundo em que nós vivemos, conforme diz o apóstolo João na sua primeira carta, capítulo 5, este mundo jaz no maligno. Ou seja, o sistema mundano que hoje opera, ele é opositor a Deus. E se é opositor a Deus, obviamente ele também é opositor às coisas de Deus, opositor àqueles que caminham com Deus. E esta oposição, ela tem sido sentida cada vez mais de perto, o tempo vai passando e essa oposição vai aumentando. Qual tem sido a consequência disso? A maioria dos cristãos tem tentado agora, ou pelo menos tem buscado viver uma vida cristã mais secreta. Não querem mais manifestar os atos da sua fé, não querem mais testemunhar os atos da sua fé, porque nós estamos passando por um momento muito importante que é chamado de política da tolerância. E o engraçado é que o John MacArthur, no seu livro Cosmovisão, é um livretinho fininho, eu até recomendo para os irmãos, ele fala que Jesus ele nos ensinou a tolerar pessoas. E o ensino de Jesus era esse mesmo, amar as pessoas, tolerar as pessoas. Mas Jesus em momento nenhum ensinou que nós deveríamos tolerar as ideias. Então essa política de tolerância que está sendo implantada atualmente no nosso contexto pós-moderno, trata as questões espirituais e as questões religiosas como se todas devessem ser respeitadas e cada uma tem o seu lugar e cada uma pode ocupar o seu lugar desde que não atrapalhe a outra. Agora o engraçado é que o único que não pode atrapalhar é o cristianismo. Os evangélicos são os únicos que são impedidos de continuar as suas práticas segundo Jesus ensinou. Então um grande exemplo disso que eu gosto de citar é a questão que há uns anos atrás ficou muito forte no nosso país, que é a questão do ecumenismo. Então a Igreja Católica ela trouxe essa concepção de que o ecumenismo era uma coisa boa, era o que nós deveríamos todos chegar a comum acordo para entrarmos em paz. E a partir desta concepção trazida pela Igreja Católica, várias foram as escolas, as faculdades e instituições educativas que começaram a fazer cultos ecumênicos de formatura. E eu estou falando dessa forma porque eu participei de alguns, cheguei a ministrar a palavra em alguns, quando na verdade a maioria deles era uma missa em que o pastor falava alguma coisa. Então, essa concepção de ecumenismo, o que veio trazer como consequência para nós evangélicos? Veio trazer essa questão de que a ideia do respeito e da tolerância com todas as pessoas e todas as religiões e todas as crenças religiosas, ela tivesse que prevalecer acima do evangelho. E aí, o que eu percebo que tem acontecido é que esta pressão tem aumentado de tal forma que nós nos sentimos às vezes constrangidos de falar a verdade.
E este é um dos perigos para aquele que vive no mundo pós-moderno hoje e que tem que cumprir com a sua missão de evangelização. Porque se o Senhor deixou para nós essa ordem de fazer discípulos, esta ordem de pregar o Evangelho a todas as nações, nós temos agora uma obrigação, um compromisso com o nosso Senhor. Todavia, nós estamos sendo pressionados e a nossa fé tem sido, de certa forma, maltratada por causa dessas concepções de respeito, de ordem e de que nós devemos deixar as pessoas todas conviverem juntas no mesmo lugar. E aí, muitas vezes, o erro não tem sido apontado, que infelizmente erros doutrinários têm entrado dentro das nossas igrejas e têm entrado também dentro dos nossos costumes teológicos. E aí nós somos agora pressionados a não apontar mais onde estão os defeitos da nossa sociedade pós-moderna. Com isso, acontece agora o crescente dolorido na carne, no coração das pessoas, que agora a verdade está doendo mais do que devia. E as pessoas, quando dizem a verdade para as outras, elas se sentem incomodadas, prejudicadas. Ocorreu um fato em uma determinada igreja de um pastor amigo, em que uma moça, ela namorava o rapaz e acabou por engravidar. Então ela foi até o pastor e disse: olha, pastor, nós queremos casar, queremos assumir o nosso compromisso e tal. E aí o pastor disse para ela: ótimo, minha irmã, nós vamos fazer o casamento, esse é o caminho mesmo do conserto, do direcionamento. Só que eu preciso que a irmã faça uma coisa: junto com o seu namorado, vão até a frente da igreja, num culto de domingo à noite, confesse o seu pecado e nós vamos proceder o seu casamento. A moça saiu de dentro do gabinete pastoral extremamente constrangida. Ela disse que o pastor estava querendo constrangê-la na frente das pessoas. Agora observe bem, irmãos, que situação que nós estamos vivendo, onde o dolorido das pessoas está não mais naquilo que elas praticam, mas na forma como que elas praticam está sendo tratado. Esse é o contexto que nós estamos vivendo. E como nós estamos vivendo no período em que o Evangelho aponta o caminho para a salvação, mas também aponta o caminho para a perdição, nós estamos agora sendo pressionados a não mais dizer a verdade a respeito daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, antes de qualquer coisa, é importante que nós lembremos disso. E esse tipo de hostilidade que nós temos vivido, ele está em todos os âmbitos da sociedade. Muitas vezes está dentro da nossa própria casa. As pessoas estão nos vendo constantemente. Quando nós saímos na rua, as pessoas estão aguardando para saber que tipo de testemunho iremos dar. Quando nós vamos para o colégio, principalmente nas universidades, onde as pessoas até suportam que você seja crente, mas dificilmente elas suportarão a sua fé. E quando você começar a expor a sua fé, a frase que mais vamos ouvir dentro das universidades é: ciência é ciência, fé é fé. Ciência é ciência, Bíblia é Bíblia. E as duas coisas não se misturam. Como se a ciência dada ao homem não tivesse sido dada por Deus. Como se não fosse um presente, um privilégio da parte do Senhor. Sem contar nas questões também do nosso trabalho, onde as pessoas estão ali em observação a respeito de tudo que nós fazemos, o nosso comportamento, a nossa postura, e como nós vamos reagir diante disso, determina também como será a pregação do Evangelho que vai sair da nossa boca. Como nós aprendemos nas outras aulas anteriores, a evangelização ela está dividida nesses 4 termos, que é o termo da criação, da queda, da redenção e a questão do futuro, da glorificação. Nós precisamos abordar esses temas em todos os âmbitos da evangelização, em todos os lugares que estivermos. Agora, nós vamos ver como que isso funciona, porque se nós estamos nos sentindo pressionados, nós temos que trazer à memória uma coisa muito importante. Jesus, ele nos disse que o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a ele e os profetas, também perseguiriam a nós. Portanto, nós temos que nos lembrar que a hostilidade desse mundo, ela sempre existiu desde a entrada do pecado. Com as coisas de Deus chegando, as coisas do mundo também chegarão, pressionando para que as coisas de Deus não tenham efeito e nem crescimento, porque esta é a astúcia de Satanás, para que as coisas de Deus sejam impedidas de crescer.
Portanto, nós agora precisamos colocar na nossa mente: eu sou igreja do Senhor e eu tenho um compromisso com quem? Essa é a pergunta que eu tenho que responder para mim mesmo. O meu compromisso é com quem? Se o meu compromisso é com aquele que determinou a ordem da pregação do Evangelho, eu tenho que cumprir cabalmente com tudo aquilo que ele direcionou para que fosse feito. Agora, se eu não assumo esse compromisso de ser igreja, tendo Cristo como meu Senhor, aí sim eu estarei aberto a reduzir a mensagem do Evangelho ou até mesmo a negociar a proclamação do Evangelho que sairia da minha boca com todo fervor, aquela palavra genuína e verdadeira, para me adaptar ou me adequar às questões relativas às propostas que esse mundo tem oferecido para mim. Então, para iniciarmos a nossa aula, eu deixo essa pergunta para você e também para mim: a quem nós servimos? Nós queremos agradar a qual Senhor? Pois Jesus nos ensinou que ninguém pode servir a dois senhores, porque há de agradar a um ou de aborrecer a outro. Então nós só temos um Senhor, e esse Senhor é o dono do Evangelho. Se Ele é o dono do Evangelho, a pureza do Evangelho só está onde Ele ensinou as palavras do Evangelho. Portanto, não negociemos a mensagem de Cristo, não negociemos a mensagem do Evangelho. Falando de não negociar, nós agora precisamos alertar a respeito de ambientes onde nós estamos. Hoje, o nosso país, praticamente, em termos de nação, não em termos de indivíduo, mas em termos de nação, o nosso país praticamente já está evangelizado completamente. Então, muito raramente nós vamos encontrar um local onde nós vamos nos converter, ou alguém vai se converter ao Senhor Jesus, e a sua família nunca tenha ouvido falar de Cristo, e a sua família nunca tenha participado ou alguma vez recebido a mensagem da pregação do Evangelho. Porém, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós entramos na nossa vida dentro de casa normalmente. E agora é que está a grande pergunta para nós iniciarmos nesse primeiro tópico: como nós vamos falar de Cristo em casa? Como nós vamos evangelizar dentro de casa? Olha, o que nós mais temos ouvido falar é que a evangelização dentro de casa ela é a mais difícil. E eu tenho certeza que você concorda com isso. Porque dentro de casa as nossas relações são mais íntimas. Nós somos mais conhecidos das pessoas. Então todo mundo conhece todo mundo. A grande dificuldade de se evangelizar dentro de casa é porque em casa as nossas reações elas já são espontâneas, que nós já estamos adaptados com o ambiente, com as pessoas. Então qualquer coisa que nos acontece, espontaneamente nós já reagimos, momentaneamente. E muitas vezes, quando nós não conhecemos as pessoas, nós temos já aquele hábito de nos dominar mais, de nos controlar mais, mas à medida que a intimidade vai aumentando, nós vamos nos soltando e mostrando quem realmente nós somos. Por isso, a grande dificuldade que nós temos de apresentar o Evangelho dentro de casa. Agora, algo que nós precisamos enfatizar logo de início: ao contrário da evangelização que se faz com pessoas de fora, o convite para aceitar Jesus dentro de casa, ele é uma das últimas coisas a serem feitas. Então, vamos com calma, vamos passo a passo para a gente compreender como funciona isso. Agora, não devemos chegar já em casa convidando as pessoas para aceitarem ou para receberem a Cristo. Como nós estamos muito expostos dentro de casa aos atritos, às questões relacionadas aos sentimentos que envolvem a família, nós precisamos aquietar o nosso coração. Lembrando lá do Evangelho de João, no capítulo 7 e o verso 5, onde a palavra de Deus nos afirma que os irmãos de Jesus não criam nele. Ou seja, até Jesus passou por essa situação de não ser ouvido dentro da sua própria casa. Então, muito cuidado, sem afobamento, para a gente conseguir compreender como funciona esta evangelização dentro da nossa casa. Uma vez que nós nos tornamos cristãos, qual que é o desejo mais comum em nós? Nós estamos desfrutando de uma alegria tão prazerosa, nós estamos
desfrutando de algo tão emocionante que é viver a nova vida com Cristo, que nós desejamos que todas as pessoas que nós amamos nos sigam, que venham conosco e passem a desfrutar dos mesmos privilégios que estamos desfrutando. Porém, muitas vezes esse afã de querer trazer as pessoas para Cristo torna-se um grande impedimento e uma grande barreira diante daquilo que nós esperávamos. Todas as pessoas dentro de casa agora passam a nos rejeitar. E por que será que isso acontece? Primeira resposta, que é bom a gente guardar. Porque nós somos luz a partir do momento que nós nos convertemos. E o mundo permanece em trevas. Essa tem que ser a nossa primeira resposta. O mundo está em trevas e as trevas não suportam a luz. Por isso, muitas vezes nós seremos rejeitados. Em 2 Coríntios capítulo 6, o apóstolo Paulo vai dizer lá que não pode haver equilíbrio entre esse jugo desigual entre o ímpio e o crente. Então nós sabemos que a partir do momento que nos convertemos, nós passamos a brilhar a luz resplandecente da glória do Senhor. Naturalmente o mundo que está em trevas fará oposição a nós. Mas tem outras coisas também. Segundo lugar, a segunda resposta. Normalmente o novo convertido é muito afoito para querer que as coisas de Deus aconteçam na vida de todas as pessoas. E acaba por falar demais da sua nova fé. E aí ele vai falando, o que leva naturalmente à rejeição das pessoas. As pessoas estão acostumadas a ver um tipo de Heber, sempre ali conversando, participando da conversa familiar. De repente eu me converto, quando eu chego à mesa para conversar, eu só falo da minha fé, só da minha fé, só da minha fé. É óbvio, irmãos, que nós estamos afoitos para falar, para testemunhar, mas é aí que nós precisamos ter o máximo de cuidado. O que nós vamos ouvir se a gente permanecer assim, é que nós somos uns chatos, impertinentes. Então, a dosagem precisa ser melhorada na hora que nós estamos em casa. Então, como que deve se proceder o cristão que quer testemunhar de Jesus dentro de casa? Olha, primeiramente nós precisamos demonstrar a alegria da transformação de Cristo em nós para os nossos familiares. O que é isso? Temos que naturalmente caminhar com a nossa vida transformada. Toda novidade que nos acontece, a gente quer compartilhar, a gente quer dividir. E ter Jesus na nossa vida também não é diferente, não. Quando Jesus entra em nossas vidas, nós também queremos dividir, nós queremos compartilhar, nós queremos falar para todo mundo. Agora, o modo como nós vamos fazer isso vai depender de cada ambiente familiar que as pessoas vivem. Então vamos citar aqui alguns exemplos. Numa família onde o relacionamento é saudável, é por aqui que nós vamos começar. A nossa experiência, ela pode ser compartilhada quando todos estiverem juntos, por exemplo, à mesa, ou estamos juntos numa brincadeira, talvez um jogo de tabuleiro. Aí é perfeitamente viável que nós falemos da nossa fé nesses encontros familiares informais. Lembrando que nos encontros formais não é legal a gente chegar já entusiasmado, tentando inserir aquilo que nós cremos ou aquilo que nós pensamos. Por quê? Porque o cristão, ele precisa ser reconhecido como luz. Ele precisa ser reconhecido como sal. Ele não precisa se divulgar como tal, mas ele precisa ser reconhecido pelos seus familiares. Então, essa é a primeira etapa, é um comportamento mudado que vai fazer com que as pessoas reconheçam a luz de Cristo em nós e que reconheçam que nós somos sal dessa terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós nos esforçamos para termos uma mudança de postura e o cristianismo, a vida cristã, passa a ser um fardo para nós. Se a palavra de Deus nos garante que a nova semente já foi plantada dentro dos nossos corações, nós temos que ter tranquilidade, paz, sossego em nossas almas, permitindo que essa nova natureza desabroche para o bom testemunho ser visto pelos nossos familiares. Nada de forçação de barra, nada de quando você entrar para o seu quarto orar ali, você ficar orando alto para que todo mundo ouça que você está falando com Deus, né? É lógico que você tem que cumprir sua devoção, sua vida cristã, à mesa, quando for as refeições, você vai fazer a sua oração, mas sem impedimento de que o caminho da família continue seguindo. É óbvio que nós temos que orar sempre para que o Senhor interfira, mas nós não somos aqueles que iremos salvar ou converter
a nossa família. O evangelismo, então, ele vai acontecendo na medida que nós vamos mudando o nosso comportamento e a nossa postura. O que vai acontecer automaticamente com isso? As pessoas, quando surgirem quaisquer questões espirituais, elas irão nos chamar para resolver ou até mesmo para a gente ter algum tipo de posicionamento a respeito. Gente, eu sou filho de pastor desde que eu me entendo por gente. O meu pai tem mais de 30 anos de ministério. E eu me lembro que todos os lugares para onde a gente mudava, a nossa casa, a campainha, o tempo inteiro tocava. As pessoas estavam ali o tempo inteiro chamando meu pai para fazer alguma coisa. Mas a ação mais comum que nós éramos chamados dentro de nossa casa, e até eu já fui, meus irmãos, quando jovens, adolescentes, nós éramos chamados para a situação mais comum, sabe qual era? Expulsar demônios das pessoas. E aí, quando nós passávamos na rua em dias comuns, nem cumprimentados éramos chacoteados, muitas vezes jogavam pedra na gente, ficavam zombando, mas na hora que o demônio manifestava lá, olha, ali mora um pastor. Então, nessas questões espirituais, as pessoas sabem a quem recorrer, sabem a quem procurar. Sabe aquele seu vizinho enjoado lá, que você tem aquela dificuldade de relacionamento com ele, que você até precisa pedir a Deus em oração muito pela vida dele, como diz o Senhor, orai pelos que vos perseguem, né? Amai os vossos inimigos. Então, aquele vizinho é o vizinho que pega no seu pé, mas quando a coisa pega para o lado dele, ele sempre vai compreender que em termos de questões espirituais, você tem melhores condições de falar com Deus do que ele. É assim que a nossa família vai reconhecendo gradativamente. Então, quando acontece algum evento dentro de casa, por exemplo, um demônio se manifesta no meio de algum familiar, nós cristãos temos que nos posicionar. E é nessa hora que o Senhor muitas vezes está nos dando a oportunidade de pregar o Evangelho para a nossa família. Como que acontece isso? Eu me lembro bem de um fato que aconteceu com meu irmão. Foram chamar meu pai lá na porta da minha casa para o meu pai expulsar um demônio. Meu pai não estava. Meus dois irmãos mais velhos foram e eu fui atrás para ver como que ia ser esse negócio. Chegamos lá, tinha duas jovens dentro da mesma casa endemoniadas, fazendo uma bagunça, uma algazarra dentro de casa, quebrando tudo, se jogando no chão e coisa e tal. E aí, cada um dos meus irmãos foi lá, direcionou a uma para expulsar o demônio, e o demônio não queria sair, né? Aquela história toda, né? E na autoridade do nome de Jesus e nada daquela manifestação demoníaca abandonar aquele corpo. E aí o meu irmão logo percebeu que aquilo era uma brincadeira de mau gosto daquelas meninas, daquelas garotas. Elas estavam brincando com espíritos malignos. Então, na hora que terminou, né, que ele falou assim, olha, pode levantar aí, vão acabar com essa gracinha, vão acabar com essa brincadeira. As meninas levantaram, assentaram e ele começou a pregar o Evangelho. Começou a anunciar as boas novas de salvação. Por quê? As oportunidades, elas são geradas pelo Senhor. Não somos nós quem temos que procurar criar as estratégias e as oportunidades para introduzir a mensagem do Evangelho no meio da nossa família. Não, nós temos que rogar ao Senhor que nos dê oportunidade e que nesse tempo oportuno nós estejamos prontos para introduzir a mensagem de salvação. Como que nós fazemos isso? Neste exemplo que eu citei, por exemplo, da questão dos endemoniados. Nós temos que aproveitar essa hora e citar aquela passagem onde Jesus cita nos evangelhos a respeito da estratégia de Satanás, que quando o espírito maligno sai de um corpo, ele perambula e fica rodando para ver se encontra outro lugar para habitar. Não encontrando, ele volta, achando aquela casa vazia, ele traz consigo outros 7 espíritos piores e o estado daquela pessoa se torna mais calamitoso do que o primeiro. É nessa hora que nós temos que lembrar as pessoas de que o espírito maligno saiu, mas que não pode a casa ficar sozinha, a casa não pode ficar abandonada. Então é nessa hora que nós introduzimos a palavra de salvação, a mensagem de salvação. Por isso que dentro do nosso lar existem grandes oportunidades para fazermos isso. Por exemplo, no Natal, as pessoas costumam dizer assim, olha, vamos fazer a oração da ceia em família. E aí chama o crente. O crente é aquele que vai fazer a oração para poder falar com Deus a respeito
pedindo ao Senhor pela ceia da família. Nessa hora, se você tiver mais liberdade, peça um minutinho de palavra, fale a respeito do Senhor Jesus e faça a sua oração. É isso que nós temos é assim que nós devemos proceder em casa. Agora, é importante também lembrarmos que o nosso bom testemunho, ele precisa permanecer, porque senão os nossos familiares vão começar a dizer assim, fica dizendo que está indo na igreja e tal, mas aqui dentro de casa, olha o comportamento como que está. Eu vou contar para o seu pastor, porque lá você é um santinho, mas aqui você parece um capiroto. Então nós temos que ter essa dosagem de boa postura baseado naquilo que o Espírito Santo tem para nos conduzir. Então, essa mudança de postura vai nos conduzir a um nível de autoridade espiritual. Mas esse nível de autoridade espiritual não será imposto por nós evangelistas. Ele será reconhecido pela família. À medida que a família reconhece essa posição de autoridade espiritual que pertence a nós, nós vamos usando disso para introduzir a mensagem do Evangelho. Aí o que nós vamos fazer? Aproveitamos as oportunidades, fazemos as orações e aguardar Deus agir no meio da família, sem ficar provocando aquela questão de chamar as pessoas para aceitarem a Cristo, para aceitarem a Jesus. E, obviamente, uma outra postura que nós precisamos ter em casa são as práticas devocionais, utilizando-se dos meios de graça, que nós falamos na aula anterior, usando-se dos meios de graça para o crescimento, e a sua família progressivamente verá que existem coisas importantes que precisam ser desfrutadas, e a curiosidade será despertada pelo Espírito Santo. Eu tenho um amigo que ele foi para a igreja ainda jovem, e ele participava de um grupo de jovens, Mocidade para Cristo, que chama, o MPC, e ele fazendo parte deste grupo, e ele frequentava as reuniões, os acampamentos e gostava muito. E tinha o líder dele, que era o camarada, que era o seu discipulador. E ele disse que ele admirava demais aquele cara. Só que ele ainda tinha um pé atrás, uma resistência de se entregar totalmente a Cristo, porque ele não conseguia imaginar que alguém pudesse ser tão fiel ao Senhor como aquele líder dele parecia ser. Então ele fez uma estratégia oculta, escondida, sem falar nada com o líder dele. O que ele fez? Ele se matriculou para participar de um acampamento junto com esse líder, e todos os dias ele levantava rigorosamente cedo, antes do líder dele acordar, para ver como que esse discipulador tinha a sua vida cotidiana no seu dia a dia. E ele disse que em nenhum dos dias do acampamento ele conseguiu levantar mais cedo que o seu discipulador, porque todas as vezes que ele acordava era cedo, o discipulador dele já estava acordado, lendo a Bíblia e praticando a sua vida devocional com Deus. Então ele abriu o coração para o Senhor e disse: Deus, eu quero ser assim, porque eu duvidei que alguém pudesse ter uma vida de prática cristã tão rigorosa, e eu descobri que este homem que está me discipulando, ele não apenas fala, mas ele vive aquilo que ele prega. E então entregou a sua vida para Cristo. Este é o maior exemplo que nós temos que ter. O exemplo de uma vida devota ao Senhor, entregue, não apenas na fala. Chegou lá na hora da refeição falando de Jesus, na hora da oração falando de Jesus, e nas demais atitudes e comportamentos não, isso não vai funcionar. A família precisa ver a transformação dentro daquilo que praticamos no nosso dia a dia. Porém, nem todas as famílias são tão receptivas ao Evangelho assim. Existem famílias que são hostis. O ambiente pode ser modificado, o palco agora pode ser diferente para as questões espirituais. No que se refere àquele que se converteu, ele pode não ter boa vida. E se acontecer isso com alguém, o indivíduo participa agora de uma família que não aprova a sua conversão. Jesus, em Mateus capítulo 10, ele diz que por causa dele haveria divisão nos lares. Ele já nos alertou a respeito disso. E de fato, a maioria das experiências tem demonstrado que a conversão provoca muito mais divisão e rejeição em casa do que simplesmente aceitação. E a primeira postura que o cristão tem que ter nesses casos é definir absolutamente o que está dentro dele.
Existe dentro dele um amor inegociável por Cristo? Essa é a definição que nós precisamos fazer. Porque é a partir deste ponto importante que nós vamos caminhar no enfrentamento com os nossos familiares. Mas como que isso vai acontecer? Talvez a palavra enfrentamento pode soar um pouco agressiva para você, mas eu quero explicar isso ainda nesta aula para vocês. Não é por amar a Jesus que nós vamos deixar de amar a nossa família. Não é por amar demasiadamente ao Senhor que nós vamos abandonar os nossos familiares. Não, não foi para isso que Jesus veio e não foi isso que ele quis dizer quando ele falava a respeito de que o seu nome poderia provocar divisão nos lares. O que nós precisamos fazer é ter sabedoria na nossa postura ao lidar com aqueles que amamos. Porque ao mesmo tempo que nós os amamos, nós temos que reconhecer que eles são pecadores e se nós seguirmos os seus conselhos, em vez dos conselhos de Cristo, nós iremos perecer juntamente com eles. E é necessário que nós os alertemos disso e abramos os seus olhos para esta realidade. Então, nós temos que buscar saber qual é a posição que nós vamos tomar. Então, existem algumas ramificações. Por exemplo, o marido. Então, num ambiente hostil, o marido é o chefe da família, ele é o cabeça do lar constituído por Deus. Como que ele vai se posicionar agora se a sua família não quer participar da vida evangélica com ele? Não quer participar da vida com Deus com ele? Ele não vai chegar em casa agora e bater o pé e dizer assim, a partir de agora todo mundo vai para a igreja comigo. Porque isso, em vez de trazer as pessoas para uma vida cristã, pode distanciá-las. Então, nós temos que trabalhar com calma. A utilização da autoridade do marido, ela vai depender do modo como a família vai receber a palavra do Evangelho. É lógico que ele não vai deixar de ser homem. Ele não vai deixar de ser o cabeça, de executar as suas funções familiares. Mas no que diz respeito à propagação do Evangelho, nós temos que ir com muito cuidado, com muita cautela. A palavra de Deus nos diz que se o marido se converteu, e a esposa quiser abandoná-lo, ele não tem mais obrigações com ela. Pode deixá-la, se ela disser assim, eu não quero, mas se ela não se importa de permanecer casado com ele tem que ficar casado com ela. Da mesma forma, a esposa que se converte, se o marido quiser abandoná-la por isso, aquilo que eu disse inicialmente, o nosso amor incondicional por Cristo é quem vai definir isso. O nosso amor incondicional por Cristo é que vai determinar quem nós somos nessa história. Então o marido está ali casado, se converteu ao Evangelho, a mulher quer sair de casa por causa de Jesus, ele vai sentar com ela. Da mesma forma, a esposa senta e conversa. Olha, dá para conciliar a vida com Cristo e a vida com você. Dá para andar as duas coisas juntas. O casamento e a vida cristã não estão dissociadas, muito pelo contrário, dá para andar juntos. Vamos. Se não vamos, por causa de Cristo, eu não vou deixar o Evangelho do Senhor. Então, aí a situação é outra. Porém, a imposição não pode. Outra coisa que o marido, como cabeça do lar, tem que fazer é aproveitar as oportunidades. À medida que o ambiente estiver favorável ao Evangelho, ele vai instruir, reunir a família para comer juntos, vai fazer oração. Se aproveitou a oportunidade, coloca um culto familiar uma vez por semana e aproveite esses momentos para aplicar a palavra do Evangelho dentro da sua casa, ok? No caso da conversão da esposa, como a gente já disse inicialmente, Pedro nos dá algumas instruções na sua primeira carta, capítulo 3, do verso 1 ao 6. E as instruções para a mulher cristã, cujo marido não é cristão, são as seguintes. Primeiro, ela precisa ser submissa, ainda que o marido não seja crente. Você pode estar cheia de razão, você pode estar cheia de motivos para brigar, para falar, para estar por cima. Mas a Bíblia orienta que o marido, mesmo que não seja cristão, continua sendo o cabeça e a mulher precisa ser submissa. Outra coisa, a mulher precisa falar pouco. Não é no muito falar que nós vamos conquistar as pessoas. Não é por muito verbalizar que as pessoas serão tocadas pelo Espírito Santo. Outra coisa, a mulher precisa ter um bom procedimento.
E aí essa boa postura envolve diversas coisas, mas principalmente a sua postura, o modo de estar, o modo de falar e de estar diante do marido, dos filhos e das demais pessoas, em especial os cristãos. Outra coisa, comportar-se com honestidade e temor. E aí é que está aquele negócio, né, que vem muitas vezes a vontade de brigar, a vontade de falar, ou a vontade de querer converter a pessoa. É nesse momento que nós temos que nos controlar. A quinta e penúltima coisa, não exceder nos enfeites, mas cultivar um espírito manso. O que isso o apóstolo Pedro quer nos ensinar com isso? Que muitas vezes a mulher se converte e ela se veste muito melhor para estar na igreja do que se apresentando para o marido. Em sua maioria, os maridos que não são cristãos vão pensar que a mulher está tendo um outro caso com alguém da igreja. E também, na maioria das vezes, o pastor acaba sendo responsável por essa situação. E por último, a mulher não deve temer perturbação alguma, porque por mais que o marido esteja perturbando a sua vida, ela precisa ter a consciência de que o Senhor está cuidando dela. Agora, se você é filho, tem que se lembrar da instrução que a palavra de Deus deu, que os filhos devem ser obedientes aos seus pais, porque isso é justo. Não é porque os pais são bons, não é porque os pais são espertos, inteligentes ou crentes, mas porque isso é justo diante do nosso Deus. Então entenda, dentro de casa a sua postura precisa ser uma postura de amor, de mudança, transformação de vida. E se o ambiente for favorável ou se for hostil, confiemos que é o Senhor quem vai fazer a obra através do nosso testemunho, inicialmente de postura, e nas oportunidades que o Senhor nos der de falar alguma coisa. Na próxima aula, nós falaremos mais a respeito de outro ambiente de atuação do evangelismo, e aí nós vamos falar sobre o ambiente de trabalho. Prepare-se, viu? Eu conto com você.